Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estamos aqui com a nossa lição do número 4. Zacarias vê um castiçal e a justificação do sacerdote Josué. Vamos estudar dois capítulos, capítulos 3 e o capítulo 4 do livro do profeta Zacarias. E esses dois capítulos, vocês devem ter feito uma introdução ao livro, estão dentro de um dos livros que pode ser um dos livros que podem ser considerados um dos mais complexos do Antigo Testamento. E então, nós temos de ter pelo menos um panorama geral do livro, para termos uma noção para onde as coisas caminham, quais as coisas que estão acontecendo, situar o profeta no tempo dele. Você já deve ter feito isso, na época da reconstrução do templo, da vinda do cativeiro babilônico para restabelecimento na terra. E esse restabelecimento na terra tem várias implicações. Vimos com o profeta Ageu, vocês lembram o profeta Ageu, instando ao povo a que fizesse a reconstrução do templo como algo prioritário no restabelecimento da nova comunidade na terra prometida. O profeta Ageu e o profeta Zacarias são dois profetas levantados nesse tempo que realmente isso demonstra que o favor de Deus está voltando à nação. A nação começa a ter o privilégio da voz profética, sempre quando Deus está, ainda que instando com o povo para uma melhora, a voz profética é uma realidade. E nesse caso específico nós vemos que eles retornam da terra e estavam já tomando aquele caminho que é natural de todos nós. Primeiro nós, depois o reino de Deus. Então, o profeta Ageu, como nós vimos, fez uma inversão. Deus o usando, mostrando que primeiro a casa de Deus, depois a nossa. Então isso foi um ponto que nós destacamos quando estudamos o profeta Ageu. Como eu não estudei com vocês os primeiros dois capítulos, e as outras lições, vocês observam que o livro se abre com uma exortação ao arrependimento, e logo em seguida vem uma série de visões. O livro pode ser dividido em dois blocos. O capítulo 1 é o capítulo de número 8, que é o primeiro bloco, e é até chamado por alguns de primeiro Zacarias, e do capítulo 9 ao capítulo 14, o segundo bloco. No primeiro bloco é onde se concentra as partes mais complexas, principalmente a partir da primeira visão dos cavalos. Depois nós temos a segunda visão, os 4 chifres e os 4 ferreiros, que a gente, estudando com mais detalhes, vai ver que eles são, na realidade, fazendeiros ali. Depois a gente poderia ver isso com mais calma, mas você já deve ter visto alguma coisa. A terceira visão, Jerusalém é medida. Então nós vemos que o capítulo 2 é totalmente dedicado à visão da medição de Jerusalém, e o que isso significa, qual é a função dessa medição. E hoje nós vamos estudar a quarta visão. São 7 visões que são dadas até o capítulo de número 6. Então o capítulo de número 6 encerra, ele coloca aqui como 8 visões, mas basicamente são 7 visões. E a outra visão aqui, nós temos o capítulo 6 com aquelas coroas na cabeça de Josué, e novamente falando acerca do renovo. Então nós vemos de um modo bem sistêmico, bem amplo, que depois, no capítulo de número 9, aliás, o próprio capítulo número 7, nós vemos aqui um tópico falando acerca do jejum, que não agrada a Deus. São tópicos aplicações daquilo que é necessário para esse tempo de Zacarias. Bênçãos prometidas no capítulo de número 8. Capítulo 9 fala sobre castigos de diversos povos.
E o capítulo 10 fala sobre as promessas que são feitas a Israel. O capítulo 11 fala sobre o castigo dos impenitentes. O capítulo 12 fala sobre a destruição dos inimigos do povo de Deus, arrependimento e a purificação de Israel. E isso vai até o capítulo 13, versículo de número 6. O capítulo de número 6, 13, do capítulo número 13, versículo 6. 13 e 6. E versículo 7 ao versículo 9 do capítulo 13, né, que na realidade ele se estende até o capítulo de número 21, e nós temos aqui a palavra acerca do pastor ferido, o juízo final, e o autor aqui que fez a designação coloca como a exaltação da igreja. Aí a gente tem que saber efetivamente o sentido de cada um desses textos, e é bom que o façamos estudando passo a passo. Com esta visão, né, panorâmica do que temos no livro do profeta Zacarias, esse núcleo, capítulos 3 e o capítulo 4, que falam sobre a quarta visão e sobre a quinta visão, eles nos mostram de um modo muito interessante, né, a ascensão dos dois grandes ministérios do povo de Deus nesta nova configuração, que é o ministério sumo sacerdotal e o posto de governador. Então, o governador ele fica numa condição abaixo do estabelecimento de um rei. Por quê? Quando eles retornam do cativeiro, o governo que vai estar estabelecido vai estar sob o Império Persa. Por estar sob o Império Persa, então eles não têm aquela autonomia como tinham no período pré-exílico, né, em que Israel Judá era um povo autônomo e tinha suas leis, os seus preceitos, a sua constituição. Nessa época do retorno, eles voltam, mas voltam sob os auspícios do Império Persa e têm de dar obediência ao Império Persa. Essas duas visões são sintomáticas pelo fato de elas mostrarem que nessa nova configuração que se estabelece, eleva-se um pouco mais o poder, né, do líder religioso, que é o sumo sacerdote, e reduz, né, nivelando o líder político, que no caso se torna um governador. Fazendo esse nivelamento, nós vemos que isso é totalmente diferente do período exílico, né, período pré-exílico, porque antes do exílio tinha o rei e o sacerdócio estava bem abaixo, em termos de poder, de influência, de determinações e coisas assim. É exatamente por isso que nós vamos ver que nesse retorno, né, e na reconstrução do templo e da vida nacional, né, nós vemos que há uma acomodação ao status quo, né, da época, né, o que eles estão enfrentando, uma circunstância em que eles estão ainda subjugados ao Império Persa, sob os auspícios do Império Persa. Tudo que eles têm para construir vem do Império Persa. Então eles têm que manter essa obediência ao Império Persa. Eles não vão se estabelecer como uma nação autônoma como antes. Daí vocês vão ver exatamente que a figura davídica do Messias vai ser apontada no texto, tá? Mostrando que no futuro, aí ó, visão periférica cognitiva, de fato vem um rei davídico para poder, né, realmente estabelecer Israel como um reino autônomo e cabeça das nações. Tá? Essa é a proposta, essa é a visão que vai, são as diretrizes que vão coordenar a nosso estudo de hoje. Obviamente, esse nivelamento de sumo sacerdócio e rei, né, incorporando mais um elemento, que é o elemento profético, que é exercido aqui por Zacarias e também por Ageu, o que vocês observam?
sacerdócio, ministério profético e a característica de ser rei, todas essas três características vão incorporar-se em uma única pessoa no futuro. Quem é essa pessoa? Quem é que vem para ser rei, sacerdote, mediador do povo? Jesus. Tá? Então vocês vão ver que há muito divisão periférica cognitiva, embora o profeta trabalhe situações específicas do seu tempo, mas você sempre vai ver essa projeção a um algo que vem depois. Tá? Então, praticamente eu dei para vocês o background aqui, o panorama, que vocês podem, a partir daí, ter uma noção do texto. A gente precisa nem mais estudar, né? Terminou essa. Mas vamos lá. Então, Zacarias vê um castiçal, capítulo de número 4, como aqui nós temos a ordem, né, nós temos, e a justificação do sumo sacerdote. É um texto muito importante dentro do Antigo Testamento. Por quê? Porque coloca algumas questões que são muito decisivas no que nós vivemos no Novo Testamento. Daí o texto tem muito a falar para nós que somos da era pós-vinda do Messias. Tá? Aqui é tudo antes do Messias, e agora o que acontece aqui é um ato singular, tá? Que vocês vão ver e tem muito a ver conosco, igreja. Bem, nossos textos são capítulo 3 e 4. Vamos começar com o capítulo 3. De que lado de Josué estava Satanás? A palavra Satanás, inclusive aqui no texto hebraico, ela tem Hassatam, que é o acusador. Tá? A palavra significa o adversário, que se opõe, o acusador, né? E é bom até já deixar claro, né, com que finalidade ele estava ali e o que o Senhor lhe disse por duas vezes e como Josué estava vestido. Então, versículos 1 a 3 vão nos mostrar um cenário que ocorre dentro da Suprema Corte Celeste. Tá? Então, aqui é uma visão que nos transporta a uma corte celestial. É um ambiente de julgamento. Tá? E para ser empossado como sumo sacerdote do novo templo que estava para ser construído, o sumo sacerdote precisava estar numa condição perfeita. Por quê? Porque ele precisava estar de modo tal justificado que ele pudesse exercer a intermediação, a mediação pelo povo. Isso aí nós aprendemos, né? Do sacerdote primeiro oferecer sacrifício por quem? Por ele próprio, para depois então oferecer pela nação. Então, o que acontece? No cenário que nós vamos ver, nós vemos um sacerdote que está de que jeito? Vejamos o texto. Vou colocar aqui para vocês acompanharem. Capítulo de número 3, deixa eu deixar isso aqui logo no capítulo 3, aqui é RA 3 e capítulo 3, ok. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, que é o Kohen Hagadol, né, que é o sacerdote maior de todos os sacerdotes, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita. Então, que do lado ele estava? Do lado direito. Tá? Então você vai construindo aí no seu imaginário, né? Então volta aí aos seus tempos de criança, a história está sendo contada, você vai criar aí no seu imaginário o cenário, para você entender o que está se passando no cenário. Nós temos uma corte celeste, temos um tribunal estabelecido, e um réu sendo acusado, tem ali quem é que faz a acusação? Promotor, né, de justiça está ali para apresentar, né, as acusações, dossiê que ele tem grande contra o sumo sacerdote, e tem advogado de defesa? Vamos ver, né? Vamos ver. E tem o juiz. Tá? E então, diz aqui, mas Satanás, o acusador, né, o opositor, estava à sua mão direita para se lhe opor. Então, o objetivo de Satanás é sempre fazer oposição. Quando ele pinta o quadro do pecado como sendo algo muito favorável.
Como nós vimos nos nossos estudos. Depois que o pecador peca, aí ele agora vira o acusador. Você fez isso, rapaz. Como é que você faz uma coisa dessa? Você transgrediu contra Deus, aí ele é o acusador. Então ele estimula o sujeito a fazer o erro e depois acusa. Essas são as duas funções básicas de Satanás, ou do acusador, do adversário. Então, vejamos aqui. Mas o Senhor, observe que Senhor está aqui com S, né, está em versalete, que é a primeira maiúscula aqui, maior, que, refletindo que no hebraico está Yahvé, que é o nome de Deus. O Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. E vem uma pergunta: não é este um tição tirado do fogo? Então, logo aqui, nós vemos que nesse cenário tem o réu, tem um acusador, e observa bem que ele estava, o sumo sacerdote, estava diante do anjo do Senhor. E esse anjo do Senhor, que está aqui, ele é o porta-voz de Deus. Daí, em vários textos, quando você vê que tem o anjo do Senhor, e daqui a pouco você diz, se o Senhor diz, é porque o anjo é o porta-voz do Senhor, que é o supremo juiz da Suprema Corte Celestial. Então ele está aqui com o objetivo de acusar. Só que ele, na hora que vai começar, palavra com o promotor de justiça. Aí o promotor está com todo o seu relatório contra o sumo sacerdote e o juiz caça a palavra do promotor. O promotor de justiça tem que ficar quieto porque o juiz não deu a palavra a ele. E imediatamente o que acontece? Entra o advogado de defesa e já com a voz, olha, você agora não tem a palavra porque o juiz não lhe concede a palavra. Tá? E veja isso daí, não parece um tição tirado do fogo? O que é um tição? Você lembra aquela brasa, né, que sai, que ora ela pode estar acesa ou pode estar queimada, que saiu do fogo, que é exatamente mostrando a situação do sumo sacerdote saindo da grande fornalha do exílio. Então, o tempo do exílio foi um tempo de castigo e é considerado aqui como sendo uma fornalha. E ele saindo de lá como se fosse um tição tirado do fogo. Né? Aqueles que escaparam foi aquele que... Ele estava também representando toda a nação, porque o sumo sacerdote sempre está vinculado no seu ministério com a nação. Então, ele é visto como um tição. Tá? Qualquer dúvida, você vai no Aurélio. Quando você vai lá no Aurélio, tição, substantivo masculino, Aurélio é uma benção, viu? Ajuda muito em língua portuguesa. Pedaço de lenha acesa ou meio queimada, preto, negro, também tem outros sentidos figurados, indivíduo negro, né? E o diabo tem outra conotação, mas aqui nesse caso específico é esse pedaço de lenha acesa ou meio queimada que é tirado do fogo. Então não foi consumido totalmente. Então quem saiu, conseguiu sair dessa fornalha do cativeiro, né, agora está ali. Então já chega nessa posição, nessa condição. E ainda vem um acusador para poder, né, acrescentar mais juízo àquele que já tinha sido julgado e punido. Né? Geralmente tem pessoas assim, né? O sujeito é condenado, passa o seu período de prisão e é sentenciado, depois sai da cadeia, ainda tem pessoas para poder fazer a acusação. Né? É mais ou menos isso que está implícito aqui. Tá? Mas a palavra do promotor é caçada. Que benção, já estou gostando desse juízo aqui, o negócio está bom. Ora, vocês já assistiram um julgamento? É muito interessante. É muito interessante. Tem julgamentos que duram muitas horas. Esse aqui até parece que foi rápido. E dias, né? Tem julgamentos que duram dias, né, meu? Muitos dias. Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, a condição do sumo sacerdote é positiva ou negativa, boa ou má? Essas vestes sujas aqui são vestes impuras. Ele está desqualificado para exercer o ofício sumo sacerdotal. Está desqualificado. Então, o promotor de justiça já tem coisas para dizer.
né? Só que ele não lhe é permitido dizer, né? Existem algumas circunstâncias que a gente viu no estudo do Antigo Testamento, lá, por exemplo, em Números, quando o Balaão foi contratado para poder fazer, né, a acusação de Jacó, de Israel, e então quando chega diante de Deus, aí Deus olha assim, não vejo nenhuma maldade em Jacó. Cadê? Você está apontando? Eu não estou vendo nenhuma maldade em Jacó, né? Então, é importante que aqui o sacerdote está de vestes sujas e diante do anjo. Segunda pergunta. Deixa-se um suspense para o próximo episódio. Segunda pergunta. O que o Senhor mandou que fosse feito ao sumo sacerdote Josué, e o que foi dito a ele, e o que o profeta Zacarias mandou pôr sobre a cabeça de Josué? O papel das vozes no discurso. Tá? O pastor Manuel estava bem atento quando leu o texto, né? A mudança de vozes, isso é muito importante. Então vejamos os versículos 4 e 5. Então falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe, observa bem que o referente mais próximo aqui, que é um retomado, falando quem? Ele, tá? Está se referindo ao anjo, tá? Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe estas vestes sujas. Então, estas vestes sujas, com a qual o sumo sacerdote estava vestido, é trocada, né? E o promotor está ali ansioso, está perdendo a ação, né? Porque o que ele tinha para acusar, né, essas vestes sujas representavam exatamente a iniquidade dele e também a iniquidade da nação. Então, para recomeçar, né, a vida nacional e o estabelecimento do ministério sumo sacerdotal no templo, era necessário um sumo sacerdote purificado, justificado, que também seria símbolo de uma nação justificada. Quem promove a justificação? Você vai começando a observar na narrativa que todas as iniciativas aqui partem de quem? Do representante do Senhor, mostrando que a justificação vem de Deus, tá? É Ele quem justifica, né? Você vai começar a ecoar aí textos do Novo Testamento na sua cabeça, eles vão borbulhar aí, né? É Deus quem justifica. Quem intentará acusação para os eleitos, contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Então, não tem como. E aí o apóstolo enumera ali e diz que nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus, porque Ele pagou o preço. Vejamos então aqui no texto do Antigo Testamento. Aí disse mais aqui, ó, tirai estas vestes sujas. E a ele lhe disse, o promotor está, ó, caladinho. A ele lhe disse, para quem? Disse a quem? Ao sumo sacerdote Josué. Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade. Olha, então aqui já está fazendo a interpretação de que são essas vestes sujas, essas vestes impuras, tá? Cerimonialmente inapropriadas para o exercício, para a entrada no sumo sacerdote, tinha acesso até o Santo dos Santos. Então, se ele está com as vestes impuras, ele foi... Lembra que existiam aqueles momentos, né, em que alguém se tornava impuro por contato com um morto, com um animal, alguma coisa assim, lembra? Então, é exatamente nessa condição que é vista aqui, ele está inabilitado para o exercício do ofício sumo sacerdotal. O que vem no bojo desta visão é exatamente o quê? A habilitação de Josué para o ofício sumo sacerdotal, promovida pela defesa e graça de Deus, tá? Porque o próprio texto narra que ele estava com as vestes sujas, tá? Mas acontece que o próprio Deus que o coloca nessa situação de julgamento dentro de um tribunal é o próprio Deus que promove a justificação desse réu. Tá dando para entender? Está claro, Lívia? Até aí?
Então tá bom. Então vamos lá. E o versículo 5. Então, e diz aqui, tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade. Quem é que pode perdoar pecados? Deus. Todo judeu sabia disso, né? Então, quando essa palavra chega lá aos ouvidos da primeira audiência do profeta, e que isso vai mostrar, né, que estavam diante deles um sumo sacerdote, purificado, totalmente habilitado para o exercício do ministério sumo sacerdotal, e isso era uma palavra de conforto àquela nação. Porque o sumo sacerdote, estando justificado, ele tem, por conseguinte, o direito de exercer o seu ministério e também promover a purificação do povo. Tá? Então, primeiro, a ação diz respeito a passar de ti a tua iniquidade. E, logo em seguida, e te vestirei de vestes novas. Então, versículo de número 5. E o versículo de número 5, há um shift, é uma mudança aí de vozes. Tá? Então, quem entra em ação? E disse eu quem? Quem é o narrador dessa visão? O profeta Zacarias. Então, ele faz uma intervenção na corte, dá uma ajudinha. O pessoal está fazendo o trabalho, tira a roupa suja, bota a roupa nova, pega ela, ponham-lhe uma mitra limpa sobre a cabeça. Troca também a mitra, e coloca uma mitra, um turbante, limpo sobre a cabeça. Aí é importante ver que o profeta também participa da corte celestial. Ele tem direito a estar dentro dessa corte celestial. Tá? Vocês veem como é importante a ação, o acesso à Suprema Corte Celeste. O profeta está ali e tem direito de participação, de opinar, de votar, de fazer alguma coisa. Ele está ali envolvido. Então, o profeta, ele é aquele que tem acesso à Suprema Corte. E vejam que o sumo sacerdote, aí vocês veem aqueles 3 ofícios conjugados que eu falei. Sumo sacerdote, rei e profeta. Ali já tem um rei e um sumo sacerdote. Será que o sumo sacerdote vai ter direito a participar também da corte? Ele ali na corte é o réu. Ele está participando da corte. Só que ele ali é o objeto de acusação, condenação, mas agora de justificação. Ponham-lhe uma mitra limpa sobre a cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça. Então a palavra do profeta valeu na corte, né? Obrigado pela sugestão. Vamos lá. E ele foi. E diz... E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça e o vestiram de vestes. Vestes, o quê? Qual é classificado em cima? Vestes novas. E o anjo do Senhor estava ali. Então, o anjo de Deus estava ali, na corte, observando tudo, conduzindo todos os atos, boquinha fechada para o promotor de justiça, para o acusador. Está dando para acompanhar o cenário? Está dando para montar aí na sua cabeça aí a cena, como é que está acontecendo? Então vamos à próxima pergunta. Quais as exigências que o Senhor fez aos sacerdotes, Josué e seus companheiros, e que promessa Deus fez a Josué se ele cumprisse tais exigências? Bem, o réu agora está em que condição? Julgado, ele estava pelo promotor condenado, estaria condenado, porém, por uma intervenção de um bom advogado, que é o representante do Senhor ali, ele passa a usufruir do privilégio de ser absolvido. Então, só em estar poupado já é um grande passo. Porém, ele está não somente absolvido, como restaurado na sua condição anterior. Por quê? Porque as vestes sujas são tiradas e vestes novas são colocadas e turbante novo na cabeça. Tem uma figura aqui que o Diácono Carlos, aqui. Esse menino vai longe, hein? Aqui, ó, a figura do sumo sacerdote. Está dando para ver aí? Está dando para ver?
Então vem aqui as vestes do sumo sacerdote, a veste de um sacerdote comum e a veste do sumo sacerdote, com aquele peitoral, com as pedras, né? Tudo está descrito lá no livro de Êxodo, capítulo 28 e do capítulo 39, que nós já estudamos. E aqui o turbante, que era colocado na cabeça do sumo sacerdote, com a pedra central aqui. Então, basicamente, mais ou menos é essa aí, esse é o estilo, o aspecto das vestes sumo sacerdotais. Ok? Então, tem mais ou menos uma ideia aí. Então, os versículos 6 e 7 nos dizem: e os anjos do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha que o anjo do Senhor aí é o porta-voz, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, observa bem aqui as duas condições. Primeira, andares nos meus caminhos. Primeiro aqui é andares nos meus caminhos, e segunda, guardares ou observares as minhas ordenanças. Consequência, também tu julgarás a minha casa. Primeira consequência é que este réu passa a ter o quê? A condição, cumpridas as exigências, de ser juiz. Tá? Para quem entra num tribunal como réu, e sair dali com a promessa de botar a toga para poder julgar, né? Você não vê isso aí um milagre muito, muito extraordinário, não? Feito através de quê? Da graça de Deus. Só Deus é que pode inverter um quadro desse tão sombrio e transformar num quadro positivo. Aliás, essa é a especialidade dele, A especialidade dele. Tudo que ele fez na nossa vida, a especialidade dele continua sendo essa. Tornar, Deus chama as coisas que não são para que sejam e confundam as que são ou dizem ser. É exatamente isso aqui. Então ele sai com essa prerrogativa: também julgarás a minha casa e também guardarás os meus atos. Então a segunda é a condição de ele exercer amplamente o ministério sumo sacerdotal. O sumo sacerdote era o responsável maior por todos os trabalhos religiosos realizados no templo. Então isso é algo positivo. E a terceira implicação disso: e te darei lugar entre os que estão aqui. Aí é que entra o aspecto mais importante que eu sinalizei lá atrás. Nós temos um profeta ali com direito de participar do Supremo Conselho, tá? E agora temos um sumo sacerdote também com esse direito de estar presente na Suprema Corte. Tá? Dar lugar aqui é no sentido de dar uma posição a ele dentro desse contexto de corte celeste, em que Deus se manifesta e convoca as suas autoridades para falar-lhes, para orientar-lhes, e o profeta sempre está dentro desse conselho. Mas agora Deus está fazendo uma promessa para que o sumo sacerdote esteja também dentro desse supremo conselho, dessa suprema corte celeste, e tenha direito ali de participar das assembleias. Pegou bem? Pegou bem. Então isso aí é o que? É uma elevação, do ministério sumo sacerdotal no período pós-exílico. Tá dando para ver isso aí? É muito interessante, Que vai culminar o quê? O que vai depois exercer todas essas três funções nesta Suprema Corte, que depois vai ser chamado aqui, o tribunal vai ser chamado na presente era de trono da graça, vai ser o Senhor Jesus Cristo, exercendo o papel de rei, de sumo sacerdote e de profeta. Essas três qualidades estarão concentradas no Senhor Jesus. Como é que você prova isso? Bom, você provar. Pega 1 Coríntios aí, que vai dizer que importa
é necessário que ele reine até que coloque os seus inimigos por escabelo dos seus pés. E depois ele vai devolver o reinado a Deus e se submeter, se sujeitar a Deus. Então Jesus Cristo não vai reinar no reino futuro, ele já está reinando. Tá? E nós com ele. Tá? E nós com eles. Porque o Apocalipse vai dizer claramente que nós fomos, eu estou fazendo as aplicações, né? Nós fomos transformados em, ele perdoou os nossos pecados e nos fez o quê? Reis e sacerdotes para Deus. Está no capítulo 1 de Apocalipse. Tá? Então, é só para vocês terem uma noção do que está se passando, e essa terceira atribuição te darei lugar, né, entre os que estão aqui nesse Supremo Conselho. Então, é a elevação do ministério sumo sacerdotal. E isso já coloca os sumos sacerdotes numa posição. Então, o profeta já está elevado, e então agora vem o sumo sacerdote numa posição estratégica, e falta quem? O governador, né? Que é a posição que vai ser ocupada por Zorobabel. É tema do próximo capítulo. Tá? Vamos lá. Próxima pergunta. Está dando para entender? Um texto complicado, mas eu acho que ele está ficando mais fácil. Não está, Eduardo? Está começando a ficar mais fácil? Opa, então tá bom. Então nós estamos atingindo o objetivo. A quarta pergunta, então. Qual a pessoa que o Senhor Deus mandou dizer aos sacerdotes Josué que iria vir? E o que essa pessoa significa? E o que ela iria fazer naquela terra? Daí nós vamos ver que a partir do versículo de número 8, tá, nós temos uma próxima segmentação aqui do texto, que esta quarta visão, ela tem algumas segmentações. Né? A primeira vai do versículo 1 ao versículo de número 5. Tá? Dos 6 e 7, nós temos um outro segmento. E logo em seguida, do 8 ao 10, nós temos um terceiro segmento dentro dessa mesma visão. Seria o próximo, um parágrafo mais à frente. Seria bem bom até que eles dividissem isso aqui no texto em português para dar uma indicação. Mas o leitor atento, ele vai perceber isso aqui. Então, vejamos aqui os versículos 8 a 10, que terminam o capítulo. Diz: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que assistem diante de ti, porque são homens portentosos, são homens de presságio, são homens que estão... E aqui a palavra é aquela, homens que preveem coisas do futuro, presságio. Inclusive você vai ver na versão revista e aqui, e atualizada, no versículo 8, eles vão ser chamados de homens de presságio. Tá? O que é presságio, hein? O que é presságio? Vamos aprender mais uma palavra hoje? Opa, Aurélio responde: presságio, né? Fato ou sinal que prenuncia o futuro. Num aspecto negativo, agouro, né? Mas não é nesse aspecto negativo, é um aspecto positivo. Então é exatamente isso. E a palavra portentosos, que também foi usada aqui. O tradutor, ele tem uma portentoso. Portentoso. Então, portento e portentoso. Portentoso é um adjetivo que tem o caráter de portento, maravilhoso, prodigioso, assombroso, insólito, raro, extraordinário, talentoso ou inteligente, culto, em altíssimo grau. No sentido aqui, né, é extraordinário, maravilhoso, prodigioso ou de presságio, conforme a revista e atualizada nos mostra. Ok? Então vamos lá ao texto. Eis que eu farei vir o meu servo. Agora vocês observam bem que quando o profeta está profetizando, dentro desse contexto, tá, há uma elevação do sumo sacerdote, há uma equiparação da posição dele, e logo em seguida, do versículo 8 ao versículo 10, já entram naquele telescópio profético.
na visão periférica cognitiva. Então, você já viu um telescópio quando ele está fechado? Um telescópio fechado ele fica bem pequenininho. Quando você vai abrindo, os gomos vão aparecendo assim, poxa, o telescópio fica grandão, né? E o telescópio Hubble, já viu? Alguém já viu o telescópio Hubble? O telescópio Hubble é gigantesco, é aquele que vê as estrelas lá, que hoje nós nunca teríamos condições de imaginar o céu como ele é a partir do grande telescópio Hubble. Cada imagem eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas, tá? Se Deus quiser. Aí vocês vão ver um outro céu que você nem imagina. Isso é assim. A gente vê isso aqui, nessa camada que a gente vê como azul e não é azul. Na realidade, isso aí é o modo como nós, aqui na Terra, percebemos o céu, né? Então, o telescópio ele tem uma finalidade de aproximar. Aqui nós temos exatamente isso, né? Então, o profeta puxa o futuro como se fosse para ali. Ele pega o telescópio fechadinho ali. Olha, está falando de algo totalmente presente no versículos 1 ao 7. Quando chega no versículo 8, ele dá um salto assim, igual nós vimos em Isaías, Jeremias, Ezequiel, né? Eis que farei vir o meu servo. Sabem que aqui chama meu servo e o renovo. O tema do renovo é tema que nós vimos em Isaías, nós vimos o renovo em Jeremias. Então, quem é esse renovo? Já está apontando para esse líder davídico que virá, né, que já vai incorporar pelo menos duas qualidades: profeta e sacerdote. E diz mais: porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Olha, agora ele abre assim o telescópio, para embaixo, depois agora fecha o telescópio, presente. Eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Aí a pedra que está diante do profeta, ela tem 7 olhos ou 7 facetas, 7 lados. A palavra Einaim, ela pode ser traduzida aqui, né? Ela pode ser traduzida, ela tem um aspecto de septavadas, isso essa palavra? Mais ou menos isso aí, tem 7 lados. Alguma coisa assim. Sextavada, septavada, deve ser. O Aurélio vai me dizer, peraí, Aurélio, ajude-me, vamos lá. Septada. Não, septada não, septa. Não foi achado. Tem tantas palavras aqui, depois a gente vai achar mais a septênio, tudo derivado dessa mesma. Septemirado, o que é isso? Deixa para lá. Vamos dizer, 7 lados é mais fácil. Depois a gente acha a palavra adequada aí na língua portuguesa. Você viu como é que o português é rico, né? E então, eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Então, qual é o propósito aqui, né? O objetivo aqui é mostrar que estes homens que estão ali, eles são homens de presságio, para prever aquilo que está no futuro. O renovo, a gente sabe quem é, né? Todo o aspecto dessa visão do versículo de 1 ao versículo 7, que mostra o sumo sacerdote sendo justificado, né, apontam para o Yom Kippur, para o dia da expiação. Né? O que é o dia da expiação? Não é exatamente o dia em que toda a iniquidade do povo é expiada? Né? É chamado Yom Kippur, já viu lá no Antigo Testamento, era o dia da expiação? Que era um dia em que se oferecia sacrifício por todo o povo no Santo dos Santos. Tá? Então, o que está aqui? Está fazendo, assim como está sendo traçado um vínculo entre a justificação do sumo sacerdote, que acontece num dia. Né? Eu falei com vocês que tem julgamentos que duram muito tempo. Ali não foi instantânea a justificação do sumo sacerdote. Da mesma forma, há um prenúncio aqui, tá, mostrando a justificação
do povo que ocorreria num dia. Tá? Ocorreria num dia. Que dia é esse? Quando é que ocorreu isso? Isso aqui é um prenúncio do dia da expiação. Quando aconteceu? O dia da expiação apontava para quê? Crucificação. Tá? É naquele dia em que o sumo sacerdote perfeito oferece um sacrifício perfeito para poder purificar o seu povo. O nome de Jesus significa, e ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então o Yom Kippur, na realidade, apontava para o dia da expiação. E esse dia da expiação foi o dia da morte de Jesus na cruz, que é aqui chamado de o renovo. Então por isso que diz aqui, virá e farei vir o meu servo. Lembra do tema do servo em Isaías? Isaías fala muito sobre o servo do Senhor, ele é um servo sofredor, até que chega Isaías 53, que pinta o Yom Kippur, esse dia da expiação, de um modo bem detalhado, no capítulo número 53, mostrando a morte de Cristo ali na cruz do Calvário. E aqui então, quando se diz, e tirarei a iniquidade desta terra, aqui é uma figura que não diz que vai ser da terra, né? Nem do planeta Terra, nem da terra no sentido de solo, mas aqui está falando do povo de Deus. Tá? E isso é importante. E o aspecto universal também é visto aqui, né? Porque é o povo de Deus que não só ali entre os judeus, mas em toda a parte do mundo, e também tem uma extensão temporal embutida aí. Né? Esse Yom Kippur tem efeito até hoje, porque tirou o meu pecado e tirou o seu pecado. Né? Num dia. Tá? Então, exatamente essa projeção da visão periférica cognitiva está apontando para o grande sacrifício de Cristo na cruz, com um outro aspecto mais importante, que vai ser pintado de um modo bem condensado, acomodado às realidades daquele tempo, tá? No versículo de número 10. Tá? Então, são termos que estão aqui vagos, e a ambiguidade a ambivalência aqui, ela é proposital, né, porque o profeta está falando acerca de coisas muito, muito, muito presentes e muito, muito distantes dele. Tá? Porque a própria justificação do sumo sacerdote, ela só tem condição de acontecer por causa de quê? Da morte do renovo. Lembra que Hebreus vai nos ensinar que todos os pecados cometidos na antiga aliança, eles não foram apagados, tá? Eles foram retidos para serem lançados sobre Cristo na cruz do Calvário. Os pecados dos que vieram antes, dos que foram seus contemporâneos e dos que viriam, estavam todos lançados ali sobre a cruz do Calvário. É por isso que Deus entrou em pânico, né? Deus sentiu a ausência de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Isso é um paradoxo. Né? É Deus sentindo a ausência de Deus. É o efeito de Deus tomar sobre si os nossos pecados. Coisa brava que está sobre você, né? E de mim, e de nós, e de todos aqueles que vieram antes, durante a vida de Jesus e depois. Muito pecado que foi jogado em cima de Cristo Jesus ali. Então, houve aquela convulsão. Deu para ter mais ou menos uma ideia? E isso então projeta ainda a visão periférica cognitiva, olha, com o telescópio agora pega lá na pontinha do telescópio, mostrando condições que vão vigorar, né, naquele dia. Que dia? Diz o Senhor dos Exércitos: cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira, mostrando uma condição de absoluta paz, segurança e prosperidade. Tá? Então isso aí é em que cada um individualmente terá condição de convidar o seu próximo. Ou seja, não tem desigualdade, não tem diferenças, todos serão capazes de convidar os seus próximos para participar, né, como naquele contexto ali, né, do Oriente Próximo, videira e figueira, esses eram dentre os 7 as grandes fontes agriculturais ali daquela época, né? Então, é
uma projeção para dias futuros que não se cumpriram ainda na sua totalidade, mas que vão se cumprir, em que haverá uma verdadeira condição de paz, justiça, pecados perdoados e prosperidade. Então, é basicamente aí que fecha o capítulo de número 3 do livro do profeta Zacarias. Deu para ter uma ideia? Aí, de certa forma, o conceito de visão periférica cognitiva, que eu digo para vocês aí, que não é meu, é do Garverville, né? Ele nos dá a condição de você fazer essas análises. Nós fizemos lá no livro do profeta Isaías, né, e ter pelo menos um panorama. Então, deu para ter uma noção do capítulo número 3? Se não pegamos a totalidade, pelo menos temos uma noção. Vamos ao capítulo 4. Como o profeta, pergunta 5, falta pouco. Pergunta 5. Como o profeta comparou o seu despertar, quais as coisas que ele viu que lhe chamou a atenção, né? Essas coisas lhe chamaram a atenção, mais atenção, e o que ele perguntou ao anjo. Então, vamos ver agora um cenário em que vai aparecer algo atípico dentro do texto. Antes, aqui nós temos aqui a figura do sumo sacerdote, né, que é o Kohen, né, a Kohen, e ele é o grande, né, Hagadol quer dizer o grande. Então é o grande sacerdote, é aquele que está acima de todos os outros sacerdotes. Daí vem a palavra sumo sacerdote, né, em inglês de high priest. Então Josué é esse high priest. E também deixa eu ver aqui, outro detalhe, versículo 9, 8. 8. Ok. Então aqui o galho Semar. Eu deixei com interlinear aqui para você ter uma noção por baixo, você acompanhar. Semar é o galho, é o renovo. É um tema que você vai observar que é bem recorrente nos outros profetas. E vamos aqui à próxima pergunta. Então, versículos 1 a 4 respondem a essa pergunta. Deixa eu aqui ver aqui. O modo atípico como acontece, né, o capítulo número 4, quando ele começa, vai mostrar, obviamente, o quê? Um vínculo com o capítulo anterior. Tá? Então, qual é a proposta de capítulo 3 de Zacarias? Quais as lições básicas que você já tirou aí? Você vai formar aí um sermão para nós. Quais as lições básicas que você tirou do capítulo número 3? Turma, vamos? Né? Quais as coisas que você aprendeu? Vai guardando aí, eu só quero que você, né, não deixa vazar não. E vamos ao capítulo 4. Há tanto a dizer, já vi aqui a presença, existe um acusador, né? Existe um acusador, existe um justificador, existe um meio de graça, né? Um meio através do qual ele perdoa pecados, ou melhor, um meio de perdão e de justificação que é graça. Então você vai ver algumas coisas importantes, você vai ver as consequências disso, existe uma elevação de ofício e todas as outras coisas. Faça uma síntese depois, tá? Faça uma síntese. A visão do castiçal, essa é muito mais complicada do que a visão anterior. Nós vamos ter pelo menos uma noção, viu, gente? Não vou dizer para vocês que eu vou dissecar tudo aqui não, só ter uma noção, tá? E tornou o anjo que falava comigo e me despertou. Então aqui você vai observar um cenário em que o profeta está como que? Dormindo. Então o anjo, acorda aí, mas tem uma coisa aqui para falar com você. Vamos lá, acorda. Ele chega meio tonto, assim, quando o dia chegou hoje aqui, né, gente? Meio tonto assim.
Ele disse que ele veio dormindo aí. Você veio dirigindo? Acho que veio. Você dirigiu? Piloto automático. Ele está com o carro do Google. Eu vou para a igreja. Então já sabe que quando você vai, te leva e você fica lá dormindo até chegar na igreja. É o futuro que está próximo aí, né? Está chegando esse futuro. E me despertou como a um homem que é despertado do seu sono e me disse, que vês? E me disse, que vês? Esse que vês aqui, versículo 1 a 4, que vês aqui, ele está, a mesma pergunta que é feita para Jeremias, né? Que vês? Ma'atarroé. Ma'atarroé. O que você está vendo? Aqui nós temos esse roé é um verbo que está no particípio no hebraico. E por estar no particípio, ele é entendido aqui como sendo algo que mostra uma ação que está acontecendo no momento em que o falante, né, o participante da ação, essa ação está acontecendo naquele exato momento. Então, o que você está vendo, inclusive você pode ver que no interlinear aqui, vai aparecer o gerúndio aqui. What are you seeing? Né? Mostrando o que você está vendo. É só um detalhe. Então, que vês, Jeremias? Ma'atarroé, o que você está vendo? E eu disse, olho, né? E eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com suas 7 lâmpadas, cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. Então, um castiçal é visto, é mostrado para ele o que é um castiçal. O que é um castiçal? Vamos lá. Tem uma figura aqui, ó. Tá? Aqui nós temos um castiçal, tá? E aqui é descrito este castiçal. Então tem um vaso de azeite que é para poder, tá, alimentar aqui combustível, aqui que é o azeite, que é usado o azeite como combustível. Tá? Então aqui é a figura do castiçal. Dando para ver direitinho? Tá? Ou quer que amplie mais? Tá dando? Tranquilo? Você não usa um óculos para mim, não? Então tá bom. Vamos lá então, ao texto. Então esse castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no cimo, o que é cimo? Em cima, né? Parte de cima. O cimo do monte, é o cume do monte. Então, a parte de cima. Com as suas 7 lâmpadas, ali você vê o castiçal, tem quantas lâmpadas? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E temos aqui o tubo central. Tá? Vendo aqui? Tranquilo? Tá. E cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. Então, cada lâmpada tinha 7 canudos. E esses canudos eram os canudos através dos quais ele recebe o combustível e depois fica ali acendendo. Esse castiçal não podia, lá no tempo, ter a sua lâmpada, não podia se apagar. Então tinha que ter alguém continuamente fazendo essa manutenção para que ele estivesse sempre aceso. Tá? Então você vai ver as figuras dos castiçais lá nas descrições do templo, tanto no templo antigo como no templo de Salomão. Tá? No templo antigo era o tabernáculo, aí depois no templo de Salomão. Vejam lá as descrições que você vai encontrar essa figura do castiçal, que é muito sugestiva. Por quê? Porque ela reaparece de um modo assim evidente, de um modo chamada para primeiro plano, onde? Em Apocalipse, né? Tem ali a visão que mostra os 7 castiçais, a visão dos 7 castiçais. E os castiçais representam o quê lá? As igrejas. Tem um que passeia no meio dos castiçais, que é o Filho do Homem. E aí você vai vendo uma coisa importante lá no Apocalipse. Então a figura do castiçal é uma figura importante. Tá? E cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, né? Então elas eram colocadas ali para poder acender. Não era lâmpada igual essa nossa não, viu gente? Que adapta ali assim, roda
liga no interruptor, não. Eram lâmpadas alimentadas pelo óleo ali que fazia o fogo. Acho que teve lamparina, lembra da lamparina? Você lembra? Alguém aqui lembra da lamparina? Tinha lamparina, tinha um negocinho um palidinho na ponta, né? Tinha um paninho, né? O paninho, uma estopa, né? Que aí ela ficava dentro do óleo ali, no azeite. O que era aquilo? Querosene. Né? Então aí você acendia ali, e à medida que você ia acabando, aí ela ia chegando para frente, ela ia queimando ali, ia queimando todo aquele querosene que está ali dentro e dando luz ao lugar. Mais ou menos um processo assim. Tá? E diz mais aqui o texto. E por cima dele, 2 oliveiras. Então, em cima desse castiçal, tem 2 oliveiras, localizadas em que lugar? Uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, o que é isto? O que é isto? Então, ele faz uma pergunta. Ele vê, ele acorda ali, né? Daqui a pouco tem essa visão, e essa visão passa assim diante dele, ele vê um castiçal, vê ali um vaso, vê ali, né, as lâmpadas, e vê agora 2 oliveiras, uma do lado da outra, e faz uma pergunta. Essa pergunta é imediatamente respondida? Isso é isso, isso é aquilo, isso é aquilo outro. Vamos ver aqui o texto. Vamos lá aproveitar a pergunta 6. Tá? O que o anjo indagou se o profeta não sabia? O que significavam as coisas que ele estava vendo? O que ele respondeu e o que o anjo explicou? Então tem várias perguntas para serem respondidas nos versículos de números 5 e 6. Vamos lá. O profeta comparou o seu despertar com o quê? Já vimos. Agora, o que o anjo indagou se o profeta sabia ou não? Vamos ao texto. Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: Não sabes tu o que isto é? Então o profeta vê a visão, mas o profeta, para entender a visão, ele tem que ter alguém para poder dizer para ele o que a visão significa. Daí é um negócio bem complexo, né? Então a visão não é tão simples, né? Senão o profeta diz: isso aí é aquilo, isso aqui é aquilo outro, tá tranquilo, né? É igual a parábola do semeador. Jesus disse ao semeador, saiu a semear, e uma parte da semente caiu na estrada, e vieram as aves do céu e comeram e tudo mais, a outra que foi queimada e tudo. E depois, o que significa isso? O Senhor fala para nós, porque não entendi nada. Né? Aí o Senhor Jesus vai e explica para eles. Então esse também é um dos textos felizes que tem explicação, mas que fica uma explicação que vocês vão ver que ela deixa algumas coisas fechadas ainda. Isso é importante para nós. E então o anjo, né, e respondeu o anjo que falava comigo e me disse: Não sabes tu o que isto é? E eu disse: Não, Senhor. Então não é vergonhoso você chegar e Deus fazer uma pergunta a você: Você sabe disso? E você dizer que não sabe. É melhor dizer que sabe do que pretender saber. É melhor dizer que não sabe do que pretender saber. Tem muita gente que pretende saber das coisas, mas não sabe. Então, com Deus é importante a gente colocar na nossa condição. Você está vendo isso aí? Estou vendo. O que é? Descrevi. Porque foi uma visão que a visão é sempre condicionada ao quê? Ao mundo do profeta. Tá? Então, a visão que é mostrada a ele é dentro de todos os componentes decifráveis do seu tempo. Tem um castiçal, um vaso de azeite, tudo ali, todos os componentes semióticos, simbólicos, que são utilizados, né, para a construção da imagística que é apresentada para ele. Viu como é que foi bonito? Né? A construção da imagística, elas têm o quê? São termos, são elementos tirados da sua experiência naquele tempo. Tá? Daí você não ia ver o profeta vendo uma Ferrari, o profeta vendo um Lamborghini, o profeta vendo um avião, nada disso, nada disso. Se bem que pretenderam, tá? É por isso que eu falo, que a pessoa quer pretender saber, né, disseram que o bode era um Boeing. Né? O cara é fantástico. Lembra disso, né, quando nós estudamos Daniel 8? Né, que o sujeito na melodia, né, disse que não era um bode, mas não era um Boeing, mas era um bode. Não era um bode, mas era um Boeing. Boeing, né, que caiu nas 2 torres gêmeas. É fantástico, o cara sabe muito.
Sabia mais do que o anjo que deu a interpretação, né, Biel? Sabia muito. Então é melhor não dizer não sabe do que pretender saber e saber errado, né? Opinar errado. Ele, comedidamente, falou, não, senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo, aí observa bem que o versículo 6, ele abre um parêntese, né? E ele não dá uma resposta direta ao que o profeta queria saber. Né? Ele vai apresentar aqui, você vai ver um suplemento aqui da visão, né, que praticamente parece que foge a tudo aquilo que o profeta quer saber. Depois ele vai, mas espera aí, aquele negócio lá atrás. Você me deu mais uma informação, mas não deu a informação que eu pedi. Preste atenção. Aqui nós vamos do 5 e 6, ok. 5 e 6, e 6 diz, e respondeu e me falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, o governador, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aí você vai ver, nem por força, outra condição de você fazer aqui a duplinha, aqui no versículo 6, não por força, nem por poder. Né? Ou seja, o que está sendo mostrado aqui é que Zacarias está sendo usado para mostrar para o governador que está envolvido na reedificação do templo, que as oposições ali são tremendas, né? Vocês lembram muito bem, lendo Esdras e Neemias, vocês viram, né, a oposição muito grande. E fazer, para realizar esse trabalho, né, esse trabalho não seria realizado na base da força nem do poder humano, tá? Humano, mas sim dependeria de quem? Do poder de Deus. Quem é que iria executar o projeto desenhado pelo próprio Deus? Deus. Tá? Então você não coloca seu potencial humano, sua capacidade humana, nem recorra ao poder humano, porque tudo vem do Senhor. A começar do decreto para ele retornar, que já tinha sido predito por Isaías. Tá? O imperador emitir um decreto para ele retornar para a terra. Depois também Artaxerxes vai mandar o que? Recursos para a construção, né, do templo. Então a gente percebe que Deus está colocando o que? A obra que ele desenhou para ser feita, ela precisa se apoiar em um poder, humano ou divino? Divino. Não é por força nem por poder humano, não é por força humana, não é mas é pelo meu Espírito. Tá? Tem alguma lição para ensinar para nós hoje? Tá? Nós temos também um projeto para ser realizado, algo que tem que ser feito. Isso vai ser feito pelo poder humano, pelo recurso humano, pela capacidade humana? Não. Tem que ser pelo Espírito de Deus. Tá? É exatamente aí que nós vemos o quê? A importância do ministério profético. Tá? Que o ministério profético vai fazendo o quê? Corrigindo coisas que estavam erradas, prioridades que estavam erradas, como por exemplo, eles chegam lá na terra e se descamam, cada um, opa, vou fazer minha casinha aqui, vou embolsar minha casa, vou dar um jeitinho aqui, né? E o templo totalmente parado. Então, essa inversão de valores, o profeta surge para fazer o quê? Para corrigir. Por quê? Qual é a tendência do ser humano? A tendência do ser humano é errar, sempre ir para o caminho errado. Então Deus tem que estar presente e atuando nesse processo, que não é por força nem por violência, ativo, para poder conduzir. Quando a gente acerta, ele, parabéns. Quando a gente erra, ele, opa, volta atrás e toma esse caminho aqui. Tá? Então o ministério profético é super importante para que a obra de Deus seja feita. Ela não pode ser feita na capacidade humana, porque a tendência do homem é errar. Todo homem tem essa tendência de errar. Quando eu falo homem, eu falo mulher também, viu? Vocês não ficam fora, não. Tá? Você fala, todo homem, eu falo, então, nós não estamos fora, né, Leila? Não, todo homem que eu falo no sentido genérico, homem e mulher. A nossa tendência é sair do trilho. Né? É Deus que nos mantém no trilho e que nos coloca no caminho para poder nós fazermos aquilo que Ele quer. Do contrário, faz tudo errado. Então aqui esse versículo é sintomático. E diz aqui, não por força, nem por poder ou violência, aqui por poder,
mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Mas deixa a curiosidade do profeta, ainda está lá, bem ativa. Tudo bem, tá? Até aí vamos lá. Eu quero saber, você vai ver que ele vai, guarda, ouve tudo direitinho, com bastante cuidado, mas depois ele chega, eu quero saber o que era aquilo lá, que eu vi antes. Você até agora não me respondeu. Me deu me apresentou novos elementos, mas eu quero saber o que é esse castiçal, o que isso significa, o que são essas duas oliveiras, principalmente essas duas oliveiras. Né? Então eu quero saber o que é isso. Vamos lá. E do 6 ao do 7, 5 e 6. Agora, o 7 é a próxima pergunta. Tá? Próxima pergunta, que já é a pergunta 7, está quase acabando. Quem recebeu a incumbência de Deus de colocar a primeira pedra na fundação do templo em Jerusalém? E quem deveria terminá-lo? Tá? Então, versículos 7 a 9. Prestem bastante atenção, leitura atenta. 7 a 9. Quem és tu? Observe bem que agora é o papel das vozes aqui. Tá? O papel das vozes. Aqui você vê a voz do profeta, e eu disse, depois e respondeu, ele me falou, e agora esse mesmo anjo do Senhor vai se dirigir a um ente. Tá? Diz aqui, quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel. Vamos lá. Diante de Zorobabel serás uma campina. Então aqui é dirigida a voz para o ente, né, que é chamado de monte grande. Há um monte aqui. Mas o que vai ser esse monte? Da colocação, né, da geográfica ali, do lugar onde o templo é colocado no Monte Sião. Né? A colocação geográfica vocês imaginam, depois de toda a destruição do templo, né, como deve ter ficado aquele lugar para fazer a reconstrução do templo. Você sabe quando se faz uma demolição, isso, vocês são peritos nisso, como é que ficam os escombros ali, Biel? Sem caminhão para tirar, botar depois até isso aí ser aplanado e preparado para poder reerguer o templo, né, que estava num monte. Esse monte até que não é alto igual aqueles montes lá, não, mas o Monte de Sião é um monte baixinho, vocês vão ver lá. Né? E hoje tem o que nele? A Mesquita de Omar, no lugar do templo. Um templo muçulmano no lugar do antigo templo de Jerusalém. Hoje tem a Mesquita de Omar. É um templo árabe, um templo muçulmano. E aqui então, ele diz, que és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, ou aqui uma plataforma, um lugar plano, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Aqui, esse cenário vai evocar o quê? Uma cerimônia de estabelecimento da pedra fundamental. E essa pedra fundamental, ela sempre é colocada nas construções, não existe isso hoje, né, chamado pedra fundamental. Né? Então, com aclamações virão dizendo graça, graça a ela. Aqui a expressão hebraica, né, lar, né, tem o lamed com o sufixo feminino, lar, a ela. Né? O objetivo é mostrar aqui que esta graça ou favor, né, isso que está acontecendo aqui, tem por objetivo, né, indicar o favor de Deus e a sua aprovação na construção desse templo. Né? Tudo está sendo feito aqui, está sendo feito e vai acontecer por conta de quê? Por conta do favor de Deus. Né? E esse favor de Deus que agora está se exibindo na reconstrução do templo, no fortalecimento do líder político, governador Zorobabel, né, é o mesmo favor que se mostrou no fortalecimento do líder religioso, no capítulo 3. Então aqui o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo a elevação e nivelamento de dois ofícios, o ofício religioso e o ofício civil, líder político aqui do povo governador. O objetivo desses dois textos é
mostrar esse aspecto. E observa bem que o que atua num é o que atua no outro. Por quê? Porque tudo é feito por impulso e motivação divina. A pedra fundamental vai ser colocada como símbolo do favor. Então aqui como se fosse uma aclamação, né? Todos trazendo, dizendo, favor, favor. Essa pedra significa o favor divino em nos trazer para cá e nos dar a condição de ainda existir como povo e reconstruir um lugar em que Ele vai habitar novamente. Tudo isso é um projeto da graça e do favor de Deus. Tá? Então, não é por força, não é por poder humano, mas pelo Espírito de Deus. O que acontece com o sumo sacerdote, agora também nós estamos vendo que a elevação do ministério, ou do ofício, melhor dizendo, de governador. Não se equipara ao ofício do rei, mas pelo menos ali vem que tanto o governador como o sumo sacerdote estão totalmente vinculados, nivelados e a serviço de Deus. Tá? Então isso é um ponto importante. E a palavra do Senhor veio de novo a mim dizendo, as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão. Quem começou? Zorobabel. Quem vai acabar? Zorobabel. Deus está fazendo o quê? Quando ele diz, não é por força nem por violência. Eu garanto que aquilo que eu comecei, eu vou levar a bom termo. Tá? Então as mãos que começaram serão as mãos que terminaram. Tem alguma coisa no Novo Testamento mais ou menos assim, né? Aquele que começou a boa obra em vós é poderoso para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Mais ou menos assim, né? Não é mais ou menos isso? É exatamente, tem um paralelo perfeito. Tá? O que Deus começa, Ele leva a bom termo. Tá? Então isso é muito importante para nós. É uma boa lição para nós. E diz mais aqui. Com que objetivo? Que Deus vai garantir que Zorobabel começou e vai terminar essa obra? Pelo poder de Deus. Com que objetivo? Para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Tá? Isso aqui é palavra do profeta. Tá? Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Então, do jeito que eles estão começando ali, primeiro o profeta Ageu já tinha profetizado, né, que quem viu a casa anterior, alguém sobreviveu para ver e comparar com essa agora? Não é a mesma coisa. Eles não tinham o mesmo recurso que Salomão teve. Mas Deus prometeu que aquela casa seria inundada de uma glória muito maior que a da primeira. Porque a beleza, a questão não é a casa, é o nível de intensidade da glória de Deus no lugar. Isso aí é muito relevante para nós também. Não é um grande projeto, é o que Deus faz através desse projeto. Que às vezes é um projeto simples, mas Deus dá uma magnitude fenomenal. Um menininho nascido numa manjedoura, numa família muito humilde, ali está o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e está o quê? O Salvador de todo o povo de Deus em todas as eras. E é pouca coisa, uma família de camponeses, uma mulher que, uma senhora, uma jovem, recebe o privilégio de concebê-lo, e ali nasce o Filho de Deus, com aquela missão extraordinária. Então o problema todo aqui é a questão do que Deus quer colocar dentro daquilo que está dentro do seu projeto. É o que Ele faz que tem magnitude ou não. Pode ter um grande templo e vazio da glória de Deus. Tem isso hoje. Tem até um chamado Templo de Salomão aí, que eu acho que Deus nunca entrou nele. Acho que Deus nunca entrou nele. Não acho não, tenho certeza. Tenho certeza que Deus nunca entrou nele. Nunca. Certeza, absoluta. Mas eu tenho lugarzinhos aí, debaixo de um pé de caju lá na Bahia, Deus estava ali naquele lugar e hoje tem uma igreja lá. Um castiçal plantado lá naquele lugar, na Bahia, na igreja em Capim Grosso. Capim Grosso, acho que é Capim Grosso, Começou debaixo do pé de caju, no meio daquelas roças lá de Lagoa do Cedro, que a água doce era salgada, ali eu sei que Deus passou e a glória de Deus está lá até hoje, pela igreja que está estabelecida lá. Então não são os grandes projetos que... Vocês não fiquem assim porque essa casa não tem a mesma
dimensão e magnitude de Salomão, não, porque a glória que eu vou colocar dentro dela é isso aí que vai fazer a diferença. Tá? Serve para nós algumas lições hoje, né? Já pegaram uma lição? Pregação logo mais, hein? Quem é hoje? O culto está com quem hoje? As crianças. As crianças vão dar uma palhinha para vocês, pode ficar tranquilo. Com certeza vocês vão ter um tempo. E diz mais aqui, porque quem despreza o dia das pequenas coisas, das coisas pequenas, pois esse, olha aí o date, não é o date, é o pronome que retoma aqui, né? Qual a diferença entre este e esse? Este livro, né? Esse púlpito, agora este púlpito, esse púlpito. Percebeu a diferença? É alguma coisa que está remota, não estou? Agora quando eu estou direto ali, apontando para aquele objeto e vendo, então presente. Então é exatamente aí, ó. Quem despreza o dia das pequenas coisas? Pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel, e esse prumo na mão de Zorobabel é confirmando que ele, conforme Deus disse, vai começar e vai terminar a construção do templo. E aí vem aqui a profecia jogando outro aspecto que parece que está totalmente fora da sequência. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. O papel do templo é algo tão fundamental que o templo é como o Éden. É o lugar que Deus escolhe para dali governar o mundo. Israel era o único lugar do planeta Terra e do universo visível em que Deus habitava e direcionava e dirigia o seu povo. E por conseguinte, né, numa visão assim mais extensa, você observa bem que esse governo de Deus não é só da nação de Israel, é de todas as nações. Mas ele tinha um lugar preferido. Ele tinha um lugar preferido, que não era o maior, não. Israel, até hoje, a área territorial dá dentro do estado de Recife, lá no Brasil. Você vê tão pequenininho que é o país. Mas é o lugar que Deus escolheu. E aí? Ele gosta dessas pequenas coisas, para fazer grande, para que a glória seja dele. Né? Então isso é muito importante. Não é? É muito importante, né, Melissa? É muito importante. São as pequenas coisas que às vezes a gente pensa, mas por que eu? Por que eu? Por que você? Por que nós? Tão insignificante. O que somos nós desse planeta Terra? Tem tanta gente mais importante do que nós, cujos nomes estão nas revistas, nos jornais, na televisão, no rádio. E nós somos quem aqui desse planeta Terra? Né? E, no entanto, nós sabemos que somos muito, mas muito importantes para Deus e temos um papel muito importante a desempenhar na história. Então isso é significativo. Deus escolhe essas pequenas coisas. Então ali é essa visão dos 7 olhos do Senhor, que é esse termo 7 olhos, como você aprende, né, nos nossos estudos de semiologia, de semiótica, né, indicam a onisciência de Deus. Né? Esse 7 é um número completo. Então Deus vê toda a terra. Então, é a partir do seu centro de comando que ele comanda tudo em toda parte do mundo. Tá? E essa presença é aquele simbolizado pelo castiçal que representa o templo de Deus e a presença de Deus no templo. Tá? E as 7 lâmpadas ali mostrando isso, elas estão vinculadas a todo o mundo. É por isso que os profetas profetizavam às vezes para o povo de Deus e ao mesmo tempo você vai ver o profeta falando sobre as outras nações. Não, por quê? Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Agora eu fico pensando, por que Satanás chega, olha, tudo isso aí te darei se prostrado me adorares, né? Porque a mim me foi dado. Eu falei, quando foi que teve essa assembleia que ele recebeu a escritura do mundo todo? O cara é um usurpador. É um impostor, dizendo que é o dono do mundo, vai oferecer para quem? Para o próprio dono. Você vai vender para mim a minha casa, você vai me dar a minha casa. É fantástico, né? O sujeito tem cada proposta indecente mesmo, viu? É incrível.
E vamos à sequência. Segundo as palavras ditas pelo anjo a Zacarias, quem eram esses 7 olhos? Já falamos sobre eles. E o que eram os 2 ramos de oliveira e os 2 canudos de ouro? Esses canudos de ouro, vocês vão observar que eles não estão indicados ali. Eles são indicados quando o profeta volta ao tema, aqui no versículo de número 11, é uma volta ao assunto, né? Então o profeta ouviu, tá, ele também profetizou, e tudo, ouviu o anjo, mas agora falei mais e disse-lhe, do 10 ao 14, falei mais e disse-lhe, que são as 2 oliveiras, à direita do castiçal e à sua esquerda? Então você vê que a primeira era descrita ao lado do vaso, né? E agora ao lado do castiçal. Uma figura de oliveira à esquerda, uma figura de oliveira à direita. Tá? Que são, né, aqueles 2 raminhos, aí falando, aí dá outro detalhe interessante. Que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si ouro. Aqui é pintado o azeite como sendo, né, a coloração ali, a imagística ali vista no castiçal, dá aquela impressão de quem está vertendo ouro. Com castiçal de ouro, então toda a projeção ali parece de ouro. Mas, vamos lá. E ele me respondeu, dizendo, não sabes o que é isto? Que interessante a pergunta do anjo, né? Não sabes o que é isso? Claro que eu não sei. Né? Claro que eu não sei. Né? E ele me respondeu dizendo, não sabes o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu, não. Então ele disse, estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. E aí, essa expressão aqui é importante. É uma expressão importante, dizer que são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra, tá? E agora você vai ao texto hebraico, vamos lá, ao texto hebraico, ver como é apresentada essa expressão aqui do último versículo. Aqui nós temos Bnei, que é filhos de, e aqui Ha-Yitzhar. Ha-Yitzhar. Ha-Yitzhar são os filhos do óleo não manufaturado ainda. É o óleo que sai assim, em primeira instância, do azeite. Mostrando que eles são chamados filhos do óleo aqui. Então, aí, quando é traduzido ungidos ali, na realidade, eles são aqui chamados de filhos do óleo de oliveira. Tá? E isso, fechando o nosso capítulo, ele diz que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem desse ouro. E ele me respondeu dizendo, não sabes o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. Então ele me disse, estes são os 2 ungidos que assistem diante do Senhor de toda a terra. No contexto de capítulo 3 e de capítulo 4, quem são esses 2 elevados à categoria que vão assistir diante de Deus a partir daí? Capítulo 3, quem é convidado para participar do concílio? Josué. Capítulo 4, Zorobabel. Daí os 2 aqui, nesse contexto, são Josué e Zorobabel. Embora o texto fique aberto, tá? Ou seja, daí para frente, todos aqueles que ocuparem essas 2 posições, como o profeta, estarão sempre com condições de assistir diante do Senhor de toda a terra. Ou seja, participar, há uma elevação, né, na posição política, por exemplo, né, parece que houve um rebaixamento, né, mas só em ele ser nivelado com o ofício do sumo sacerdote e ter essas atribuições de poder estar, né, no sentido de prover também, né, todos os suporte
para o ofício religioso, para o que vai acontecer dentro do templo. Então não é um rebaixamento, é uma elevação, mostrando que o ofício sumo sacerdotal ele é elevado a uma posição também política respeitável, e o exercício do ministério do ofício de governador, ele também se nivela ao do sumo sacerdote, porque ele também estará atento para providenciar tudo o que é necessário para o castiçal, que na realidade representa o quê? Eles são os representantes de Deus dentro do concílio em favor do povo. Tá? E aí então encerra o capítulo de número 14. Uma questão que eu vou deixar em aberto: qual a relação do capítulo de número 4 com o capítulo de número 11 de Apocalipse, onde a imagística é apresentada, tá? É apresentada e tem muito, mas muito a ver com o capítulo de número 4. Então vocês vão, como dever de casa, pesquisar isso. Qual é a relação entre Apocalipse 11, principalmente ali, né, que fala sobre as duas testemunhas e tudo, dá uma olhada ali, e com o capítulo 4 de Zacarias. Qual é a inter-relação, interface, intertextualidade? Deixo para a próxima aula e para vocês. Que Deus nos abençoe. Amém.